Podcast. E passando aqui rapidinho, só para lembrar que no TOTUS Developers, no endereço developers.totus.com, você encontra muita informação sobre as tecnologias que a TOTUS trabalha, além de links para as redes sociais da TOTUS e também para o Slack. Você vai encontrar no developers.totus.com tudo o que você precisa para entender o ecossistema tecnológico da TOTUS, além de participar da nossa comunidade. Agora volto com vocês aí, porque IA é um assunto sensacional. Bom papo, galera! Obrigado, Siloto. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, quero chamar os nossos convidados. Petros, por favor, se apresentar. Oi, pessoal. Eu sou o Petros, eu sou Tribe Leader do segmento de construção de projetos e um entusiasta de Generative AI dentro da TOTUS. Bacana, Petros. Daqui a pouco vamos falar mais. E agora com vocês também, chamo aí o Felipe Perim para se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Perim, eu sou arquiteto de software do time de engenharia de BH e a gente tem conduzido ali alguns projetos no time de engenharia voltados para a área de IA e um deles é o GitHub Copilot, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele logo à frente. Bacana, pessoal. Obrigado mais uma vez, Petros. Obrigado, Felipe. Lembrando que vocês já tiveram conosco aqui em outros episódios, então fica aí também o convite, para quem estiver nos assistindo, para assistir os episódios anteriores que a gente participou. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o uso de IA para apoiar a produtividade dos times, em toda a cadeia de desenvolvimento, falar um pouquinho ali, mais especificamente também, do GitHub Copilot, a ferramenta que a gente vem utilizando aí nos últimos tempos. Então, vou pedir o Petros aí para falar um pouquinho, como que ele enxerga o uso, de IA aí para apoiar a produtividade do time, em toda a cadeia de desenvolvimento. Bom, Juliano, a gente tem feito um trabalho, no semestre passado, isso foi até uma meta do meu time, A gente tem feito um trabalho para aumentar a produtividade com várias ferramentas de toda a cadeia de desenvolvimento de software, Partindo lá da concepção, então, quando o Product Manager começa a trabalhar, fazendo pesquisa, depois disso, criando épicos e ajudando a criar épicos, passando por quebra de histórias, pesquisa, critérios de aceite, e depois chegando com ferramentas como Copilot e também usando Bard, ChatGPT, para poder fazer testes. Então, a gente pegou toda a cadeia e a gente fez um trabalho extenso, e nesse sentido. A gente tem tido resultados assim, fantásticos, os resultados são muito bacanas, e eu acho que o que vale a pena falar é que esse processo ele só funciona se ele for um processo que ele é encarado como um processo científico, no sentido de eu identifico um ponto, eu vou testar, é uma hipótese, será que melhora ali? Então eu vou testar, eu acho que uma das coisas que a gente começou a aprender é que em alguns pontos não funciona e a gente perde tempo, porque o desenvolvedor, o tester, fica insistindo para ter o resultado, e às vezes a coisa é pequena, e se ele fizer, é mais rápido. Então, eu acho que tem um desafio aí de um ganho de produtividade também, que é saber a hora e saber onde investir e saber testar e falar que não vale a pena e eu vou continuar fazendo. Consegui te responder um pouco de como a gente está fazendo isso? Perfeito, Petros. Acho que você tocou num ponto bem importante, É não entender e acreditar que tudo que vem, da IA no primeiro momento é uma verdade absoluta, Que ela tem que ser simplesmente, transplantada ali para, vamos dizer, para o nosso cenário real, Então, é preciso ser avaliado, validado, experimentado
né? E não acreditar de início que tudo é 100% a verdade, né? A verdade nua e crua. Então, acho que vale sim esse ponto. Acho que é um pouco do aprendizado, né, que vocês tiveram, sim, né, de entender onde e quando se faz sentido realmente o uso, né? Uma outra coisa também que eu acho que é bem interessante, Leandro, é que quando a gente está falando dessa utilização, né, eu acho que a Microsoft foi muito feliz em pegar o nome Copilot, entendeu? Então, a IA é o seu copiloto. Né? A gente tem uma brincadeira lá no time que é assim, a IA está gerando código para você. Se tiver bug, é seu. Não vem me falar que é a IA que escreveu errado, não, entendeu? Porque a IA é o copiloto. Né? Se o código não tiver bom o suficiente, a responsabilidade é sua. Entendeu? Se o teste não tem uma cobertura de testes boa, porque a IA gerou, entendeu? Você não deveria ter ficado satisfeito com aquilo, deveria ter completado. Né? Então, na verdade, eu acho que eu brinco, eu escrevi até um artigo sobre isso, que a gente tem que encarar a IA como se fosse um estagiário esperto. Eu tenho um estagiário mega esperto. E quando você tem um estagiário muito esperto, mas ele é estagiário, não desfazendo estagiários, né? Mas quando ele você vai checar o trabalho dele, até você ganhar confiança depois de um tempo. Então, você tem sempre que checar o trabalho que a IA está fazendo, inclusive porque ela alucina, né? Perfeito, né? E é bem interessante, né? Que igual você mesmo comentou, o nome, né? Principalmente vamos falar um pouquinho, né? Entrar com o Felipe ali falando um pouco da experiência ali do uso do GitHub Copilot, né? O próprio nome diz, né? É o copiloto, né? Não é o agente principal, né? Então, ele realmente não vai substituir ali todo o conhecimento e compreensão do desenvolvedor. E aí, Felipe, entrando nessa seara ali do Copilot, né, você participou ativamente aí das POCs que a gente fez, né? Fale um pouco de como que foi essa experiência aí no uso, no dia a dia ali do desenvolvimento. Legal, vamos lá. Só contextualizando um pouco aí para o pessoal, né, e até puxando um pouco do que o Petros falou que a gente precisa experimentar, né? Então, quando surgiu esse assunto de IA generativa voltada para código-fonte, então a gente tem algumas ferramentas, né? Então a gente precisava realmente experimentar e não de fato só aderir ali dentro dos times para simplesmente colocar a ferramenta para rodar sem de fato entender se ela vai entregar o resultado que a gente espera. Então a gente se propôs, né, a fazer uma POC. E então a gente já tinha ali algumas facilidades com o pessoal ali do GitHub. Então a gente pegou a ferramenta do GitHub Copilot, que atualmente acreditamos que seja a mais famosa e a que está mais em alta e mais sendo utilizada ali, né? Justamente por conta do GitHub ser o maior repositório de código aberto ali, né? Então a gente começou a dar início, né, nessa POC. E a gente escolheu, né, algumas pessoas de diversas senioridades ali. Então, isso foi bem importante para a gente verificar se ela realmente ia ter efetividade tanto do desenvolvedor ali júnior que está começando, quanto do cara ali que já tem um nível mais sênior e já tem vários anos ali de experiência. Então, durante a condução da POC, né, a gente teve alguns desafios de ativação de licença e tudo mais, mas, no geral, né, na experiência geral que a gente teve da POC, ela foi muito positiva. Então, se fosse para resumir aí a experiência do GitHub Copilot em uma palavra, acredito que tanto no meu uso ali do dia a dia, que eu também fui um usuário durante a POC e uso até hoje, né? E então a palavra seria satisfação. Então, acho que eu peguei tanto minha quanto dos desenvolvedores, eles tiveram esse feedback que foi me passado, né? Às vezes não especificamente com essa palavra, mas a gente sentia isso ao conversar com eles, que eles tinham satisfação e conseguia dar atenção, principalmente naquele código mais nobre. Então, aqueles serviços repetitivos que muitas vezes gera procrastinação ou que o desenvolvedor às vezes se sente um pouco frustrado em dar atenção para aquilo, acaba que isso diminui muito e isso reflete muito positivo, não só no dia a dia do desenvolvedor, quanto na produtividade de um modo geral. Eu queria contribuir, Felipe,
falando o seguinte, a gente testou lá outras ferramentas, né? Em paralelo, lembra? Então, a gente testou o Codium, a gente testou o Code Whisperer da AWS, entendeu? E essas ferramentas vão evoluindo. Mas, durante os nossos testes, o que teve uma performance melhor, principalmente nas linguagens que a gente usa, que gerava um código de melhor qualidade, que conseguia entender o contexto das abas abertas e mandar, e por isso gerar um código melhor, sem sombra de dúvida, foi o GitHub Copilot. Né? E uma outra coisa que eu acho que, não sei se é agora, tá, Jean, mas que eu acho que vale falar é, mesmo na utilização do dia a dia, a gente aprendeu que se o time, e esse é o passo que a gente está agora nesse momento, se o time não tiver um padrão, se a gente não padronizar e não usar engenharia de prompt, entendeu? O ganho é limitado. Então, esse é o próximo passo que a gente está tendo agora lá dentro do CIT. Perfeito, Petros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de dicas, né? De questões aí dos desafios, né? Das lições aprendidas. E aí vão entrar um pouco nessa seara ali de exemplificar onde que a gente usou, né? Então, você teve seu trabalho, igual você comentou, do uso da IA no contexto geral. Então, acho que é bom a gente falar onde que a gente usou cada tipo de ferramenta num ciclo de desenvolvimento, e depois o Felipe também falar um pouco ali de exemplos práticos, né, que a gente teve ali junto com o time dev no uso do Copilot. A gente sabe que teve time que usou ali na criação de testes unitários, teve time ali que usou para entender, né, aprender um pouco de regras de negócio de um código legado. Então, acho que é bom a gente exemplificar para quem está nos ouvindo e assistindo, onde que nessas ferramentas elas podem se encaixar no dia a dia do ciclo de desenvolvimento. Bom, Juliano, eu vou começar lá do upstream, né, e falar um pouco. Na verdade, a gente usou muito o ChatGPT, algumas pessoas usaram o Bard, né, que é Gemini agora, não tem mais Bard, né, para poder, lá no começo, entender um pouco mais de regras de negócio. Eu tenho um módulo novo, né, e isso ajuda, inclusive, na hora de conseguir resultados. Pedir para que, naquele épico novo, né, que a gente decidiu fazer, desde perguntar para ele se existem concorrentes que têm aquele produto, quando é um produto um pouco maior, entendeu? Para a gente poder pesquisar e perguntar sobre features que tem, entender quais seriam os épicos. E uma coisa muito bacana é perguntar sobre regras de negócio. Entendeu? Então, e isso gera contexto para depois você poder pedir para ele refinar uma história, quebrar um épico em histórias, entendeu? E então, uma das coisas que a gente aprendeu é que se eu trabalho no upstream, se eu trabalho separado, se eu trabalho com o PM trabalhando e gerando alguma coisa e chegando nos épicos, depois eu crio um outro prompt do PO e ele vai trabalhar separado. Os resultados são muito piores do que se eu mantiver como se fosse uma grande conversa e as pessoas vão trocando. Por quê? Porque ele vai agregando aquele contexto, entendeu? Ele vai ficando mais rico. Então, essa foi uma das coisas que a gente aprendeu. Né? Uma outra coisa, como eu falei aqui, mesmo nessas horas, e aí eu vou tentar dar um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, critérios de aceites nossos, que vão ser, eles vão entrar no DOD, vão entrar no DO, certo? São critérios de aceite. Se eu peço para ele criar uma história, né, a partir de um app que fala assim, quebrem histórias, e eu não coloco quais são os critérios de aceite acordados, eu vou ter que fazer isso depois. Então, se eu crio um prompt, entendeu? Que é o prompt que todo mundo usa, e eu tenho espaços, marcadores, né, que é complete aqui, e aí eu coloco qual é o assunto e tal, mas que são tags, né? Mas se eu crio um prompt, eu consigo criar um negócio que ele é muito melhor para todo mundo. Por quê? Porque a gente trabalha, o processo de trabalho, eu falei que é um processo científico, porque ele é muito bacana, porque a gente fez várias e várias vezes a seguinte coisa, a gente pegou um prompt que estava dando certo, aí a gente sentou e fez iterações em cima desse prompt
Juliano, tem casos em que a gente iterou 50 vezes. Tá? Por quê? Porque eu olho o resultado e falo, está faltando isso. Aí eu mudo, vamos tentar pedir para ele fazer isso. Aí você volta lá, piorou. Aí você pega e fala, não, então o que eu tenho que voltar e mudar aqui? E aí você vai fazendo um trabalho até que você chega num momento em que você testa com vários assuntos diferentes e a qualidade é muito boa. E aí aquele é o prompt que todo mundo vai usar. Né? Então, a gente usou ChatGPT bastante nessa parte de quebra de histórias. Eu tenho alguns POs que estão achando o Gemini muito bom agora, que é muito melhor. O Bard era piorzinho, mas é muito melhor, entendeu? Ele dá algumas alternativas e isso é muito bacana. Né? E a gente descobriu uma coisa bem bacana, que é assim, todo mundo fala, isso é uma discussão que eu acho que vale a pena trazer como conhecimento aqui para esse encontro nosso. A gente tinha algumas perguntas, e que eu acho que todo mundo se faz, poxa, mas eu estou perguntando, né, sobre épicos, eu estou perguntando sobre quebrar histórias no ChatGPT. Ele não vai ficar com tudo isso? Gente, ele já tem tudo isso. Porque ele é que está me dando as respostas. Então, ele já tem tudo isso. Se ele for treinado, ele vai ser treinado, entendeu? Em cima de coisas que ele já tinha. Vocês concordam? Nesse contexto, né, que você está só recebendo informações, realmente... Eu pergunto e estou recebendo informações. Diferente, entendeu? E aí, que eu acho que o Felipe pode colocar aí, bacana, que é diferente, por exemplo, do Copilot, que o que a gente tem lá como regra é não coloque código nosso no ChatGPT ou no Gemini, porque aí é o contrário. Aí eu estou imputando código meu, conhecimento meu, eu estou colocando. Mas agora no Upstream é o contrário. No Upstream eu estou perguntando para ele, pedindo para ele gerar conhecimento para mim. Você está buscando insumo. Eu estou buscando insumo e eu sempre ainda posso pegar o que ele escreveu e cortar, falar isso aqui está fora de contexto, isso aqui está fora de contexto, entendeu? Às vezes, o que ele oferece tem tanta informação que ele gera coisas no card, critério já aceito que a gente não vai usar, entendeu? Às vezes eu quero um módulo pequenininho, ele fala que eu tenho que fazer um app, né? Então eu tenho que falar menos, espera aí, não é assim, né? É copiloto. Mas, então eu acho que é muito bacana, porque essa é uma dúvida que todo mundo fala, né? A gente no começo tinha muita discussão sobre isso. E aí a gente criou essa regra, que é assim, olha, se eu estou colocando conhecimento meu nele, tem que ser alguma coisa que me dá uma garantia que ele não vai treinar com isso. Essa é uma garantia que a gente tem com o GitHub Copilot. A gente olhou isso, você lembra, Felipe? Lá no começo, se você quiser falar um pouco, Felipe, disso, eu acho que é bacana, assim, dessa garantia que quando a gente está usando o nosso código, ele não vai treinar, ele não vai usar. Acho que é um ponto importante, desculpa, Felipe, acho que o Petros tocou num ponto bem importante, né, que foi justamente as separações que a gente fez, né, preocupado aí com a nossa, né, com a privacidade dos nossos dados, do nosso código, né. Pode falar aí como que foi essa experiência aí junto com, principalmente com o uso do Copilot, e aproveitando, né, o Petros falou um pouquinho ali, deu dicas, né, da questão de engenharia de prompt, e aí só um parênteses, tá, pessoal, que é para quem for novo no assunto, né, e quiser entender um pouco mais o que é contextualizar, passar o prompt, é bem simples. Usa o ChatGPT, faz uma pergunta básica para ele sem contexto e depois repete a pergunta contextualizando, né? Por exemplo, atue como especialista em banco de dados e aí sim você joga uma query, alguma coisa para ele ou pede para ele montar uma consulta. Você vai ver que a resposta, quando você contextualiza, ela é bem mais, né, ela é bem mais madura. Mas voltando aqui no Copilot... Não, eu queria só dar uma contribuição antes de ir para o Felipe, pode ser, Felipe? Que é o seguinte, eu brinco, os americanos têm agora um consenso, né, lá fora que eles chamam de CGI. O seu prompt sempre tem que ter CGA, que é Context, Goal e Action. Eu, para facilitar, eu chamo de OCA. Objetivo, contexto e ação. Fica fácil de lembrar, né, Juliano? Entendeu? Então tem que ter OCA, velho. Você tem que ter o objetivo do que você quer lá, tem que ter qual é o contexto, então dá o máximo de contexto possível,
né? Atue como um especialista em tal coisa, assim, 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 até o nível de detalhe. Depois eu viro e falo assim, eu gostaria que você fizesse isso, 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 entendeu? E qual é a ação? Eu quero que você gere para mim um card, eu quero que você gere para mim tal coisa, e eu ainda posso colocar nesse formato e dar um exemplo de formato. Desculpa te interromper aí, mas eu acho que é importante Acho isso que a aí. deixa foi boa, né? A gente falou de contexto, e agora vamos falar um pouquinho do contexto aí para o código, Felipe. Bom, vamos lá. Isso que o Petros falou é muito importante, não só no chat GPT, né, mas para todos esses modelos aí de LLM. Então, a gente contextualizar e especificar realmente o que a gente quer tem uma diferença muito grande no resultado que ele vai te dar. Então, mais especificamente ali dentro do Copilot, né, a gente tem uma ferramenta auxiliar que também faz parte do Copilot, que é o Copilot Chat. Então, quando você habilita o Copilot Chat, ele abre como se fosse um chat GPT dentro da IDE. Então, a mesma experiência que você teria ali com o chat GPT, obviamente, né, fica, com o objetivo principal de gerar código e também do contexto geral de código. E então você tem ali ele à sua disposição e dentro da IDE. Então, você gerar prompts com uma engenharia, né, em cima disso vai fazer total diferença em todos os cenários. Então, seja de teste unitário, seja de code review, seja de refatoração, seja de explicação de código, tudo que você dá mais contexto para ele vai te dar um resultado muito melhor. Então, é muito importante, né, essa questão da engenharia de prompt, e o que a gente viu, né, durante a POC foi isso. Muitas vezes o desenvolvedor ele não estava tendo um resultado tão interessante, né, e alguns ali, às vezes, não sei se me ajudou tanto nesse sentido, alguns testes talvez não cobria tanto, mas aí quando a gente foi ver mais de perto, a gente verificou, né, que estava sendo uma pergunta, um pedido muito genérico. Então, quando a gente especifica de fato o que você quer, ele vai te dar resultados muito melhores. E aí tem mais algumas outras dicas, né? A gente vai deixar um pouquinho mais para o final, mas tem outras dicas ali que pode melhorar bastante o resultado. Vamos guardar. Juliano, fazer um jabá aqui. Lá no TOTS Developers, entendeu? No Medium, tem um artigo meu que chama Domine a arte de criar prompts eficientes para o ChatGPT e outras IAs, uma base sólida. Eu falo sobre engenharia de prompt, entendeu? Eu acho que quem quiser procurar, quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá. Perfeito, Petros. Eu já li, tá? E recomendo, tá, pessoal? Muito legal. Vamos lá. Então, a gente falou um pouco aí, né, do uso no contexto geral, a gente tem alguns exemplos. O Felipe trocou um ponto bem importante também, né, que a gente viu nesse experimento que existem algumas dicas, que a gente, né, alguns aprendizados que a gente vai falar um pouco aqui no final também de mais dicas, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem bastante assunto interessante para a gente decorrer aqui no nosso papo. Ô Petros, você falou um pouquinho de engenharia de prompt e tal. O que mais que você dá de dicas aí para o bom uso, né, da IA aí no nosso ciclo de desenvolvimento? Bom, eu vou começar com uma provocação, posso? A provocação é a seguinte: a provocação é, a primeira dica que eu vou dar é a que eu tenho falado muito com o meu time, que sempre vem aquela pergunta assim, não, a IA vai substituir a gente, a IA vai substituir. Então eu tenho uma dica para dar. A primeira dica eu não acredito que a IA é um copiloto, e é o que eu falei aqui, eu acredito nisso. A gente que tem usado, né, Juliano, Felipe, a gente vê isso. Agora tem uma coisa que é o seguinte, a IA, eu acho que não tão cedo, não vai substituir desenvolvedor, tester. Agora, um tester que sabe usar bem IA vai substituir um tester que não usa. Um desenvolvedor que sabe usar muito bem a IA vai produzir muito mais e ele vai substituir um desenvolvedor que não usa. Então, a primeira dica é essa: aprendam, sejam exploradores, desbravadores, porque está todo mundo desbravando agora, sejam curiosos, entendeu? Essa é a primeira dica.
tá? Porque é um campo novo e a gente vê muita resistência, né? E é uma resistência, às vezes, velada. É muito engraçado. O Felipe passou por isso comigo, porque a gente perguntava, e era engraçado porque a gente percebia algumas pessoas que tinham resistência, você perguntava assim, você está usando? Não, tô mesmo. Tá, não, então me fala, qual foi essa experiência? Não, veja bem. Então, na hora a gente sabia que a pessoa não estava usando, né? E quando você tentava entender por que a pessoa não estava usando, ela não conseguia nem articular, às vezes. Não foi, Felipe? Elas não articulavam, elas não sabiam falar. E, em compensação, a gente teve outras pessoas que abraçaram, e é muito engraçado, porque a gente tem um preconceito de achar que só os mais novos, aquela galera júnior e que tal, e nada, cara. No nosso time a gente teve pessoas assim, seniors, entendeu? E também com mais idade que abraçaram e fizeram assim história, vamos colocar assim, né? Porque usaram e começaram a compartilhar com as pessoas boas práticas e renderam muito mais. Então, assim, primeira dica, seja curioso. Segunda dica, aprenda um pouco de engenharia de prompt. Terceira dica, você está trabalhando com LLM. Toda vez que você estiver trabalhando com LLM, você não está conversando com uma pessoa e o jeito de perguntar faz toda a diferença. Esse o jeito de perguntar faz toda a diferença, ele não é a primeira vez que acontece isso com a gente, tá? Eu brincava aqui em casa que eu conseguia pesquisar melhor no Google que os meus meninos. Eles ficavam bravos com isso, mas toda vez que eles precisavam, eu ia lá, perguntava, por quê? É o jeito que você pergunta. É como você estrutura a sua pergunta, você consegue melhores respostas. Então, não, mesmo que o serviço esteja feito e o resultado seja mais ou menos, e você esteja com pressa, eu acho que olhar para o prompt que você escreveu, depois que você recebeu a resposta, e dar uma olhada se não tem jeito de reescrever ele, e pedir mais alguma coisa que você acha que está faltando, entendeu? Se você fizer isso, você já está usando engenharia de prompt. Tá? E está melhorando a sua resposta. Perfeito. Vai ser um aprendizado. Eu acho que você pontuou coisas bem interessantes. A gente viu isso, né, nos nossos estudos. A gente conseguiu atingir ali pessoas de várias senioridades, né? Cada um conseguiu ali ter os seus ganhos. A gente sabe que isso não vai ser adotado por todos, né? Tem aqueles que preferem continuar ali no dia a dia. Mas qual que é o ponto principal, né? A questão da produtividade. Né? Para algumas atividades eu acho que é bem complexo você conseguir ser muito mais produtivo se você não usar IA do que quem está usando IA no dia a dia, né? E a gente viu bastante disso, né, Felipe? Até com os resultados, né? Você falou da questão ali da satisfação, mas a gente teve outros feedbacks, né, do time que participou e resultados bem interessantes ligados à produtividade, né? Então, acho que é legal a gente falar um pouco também de como que foram esses resultados, né? Onde que a gente conseguiu ali mostrar os avanços de produtividade, e a gente tem até resultados também de alguns estudos, né? Já falando o quanto de código alguns times já têm conseguido gerar, né? Com a IA, lembrando o pessoal que não é simplesmente, né? A IA foi lá, cuspiu o código e a gente foi lá, deu commit e pronto, final não, né? Ela gerou um código que foi validado, né? E aí sim, ele foi entendido que ele era um código válido e ele foi comitado. Com certeza, muito importante esse ponto aí, né? A validação vai ter que existir pelo menos por alguns anos aí, a gente espera, né? Então é muito do que o Petros falou, né? Que não vai substituir o desenvolvedor, e realmente a Microsoft foi muito feliz no nome Copilot, porque faz jus realmente. É um copiloto e você sempre vai ter que estar validando e além de validar, né, verificar outras sugestões que ele pode dar. Às vezes aquela não é a melhor. Às vezes você pode explorar outras, tem alguns atalhos ali que você consegue verificar outras possibilidades. Então, é uma boa prática você verificar se realmente aquela é a melhor opção, tentar novas sugestões.
até escrever a mesma coisa de formas diferentes, você tem um resultado diferente, mesmo você dando contexto. Às vezes você muda uma ou duas palavras ali e você tem um resultado diferente. Então, isso é muito importante. E também, às vezes, o que aconteceu bastante e a gente vê que dá resultado é você, às vezes, ele gerou um código e, independente da senioridade, às vezes você está com um código novo, fazendo uma feature que você nunca mexeu e você precisa, ele vai te dar sugestões de como você fazer aquela feature. Então, se você não está entendendo muito bem o que ele está fazendo, você pode selecionar aquele código ali e pedir para ele explicar o que o código faz. Então, ele mesmo pode te ajudar a entender o código que ele está gerando ali. Então, isso também é muito importante, faz muita diferença. Mas só falando um pouquinho, né, dos casos de uso, né, e dando destaque ali principalmente para o chat, para o autocomplete da ferramenta ali do GitHub Copilot, que é muito poderoso. Então, dentro dos casos de uso mais relevantes que a gente viu, né, que o pessoal deu de feedback, é a questão das tarefas repetitivas, né. Então, tem N cenários que o desenvolvedor tem que fazer códigos repetitivos ou principalmente CRUD, né? CRUD geralmente vai mudando o domínio ali, você vai ter que fazer. São várias classes muito parecidas, então ajuda muito. Ele vai escrevendo e dando sugestões ali de código baseado naquilo que você já escreveu. Então, com poucos, praticamente você não tem que digitar. Se você der um bom exemplo para ele, um primeiro exemplo, ele vai só replicando aquilo que você já fez. Então, isso ajuda demais em todos os cenários. Outro ponto muito relevante é a questão do teste unitário, né, que esbarra um pouco no cenário repetitivo, mas ele tem que ter uma atenção muito maior, porque, de fato, você está trabalhando ali com algo que interfere diretamente na qualidade e vai impactar diretamente o seu cliente. Então, você pegar teste unitário, não só aceitar o teste que ele vai te dar, mas pedir para ele, dando contexto, né, pedindo para ele focar em boas práticas, focar em cobertura, verificar se realmente ele está fazendo a validação da negativa, da positiva, das exceções. Então, explorar esses vários fatores ali dentro do teste também é muito importante. Essa foi uma área, por exemplo, desculpa, Felipe, te interromper, mas essa foi uma área, por exemplo, onde nós criamos o nosso prompt. Aí, ao invés de usar o /teste lá que ele tem, que gerava um teste só para o primeiro caminho em todos os lugares, a gente criou prompts grandes, específicos, entendeu? Que geram com mais qualidade os testes. Sim, faz todo sentido. Então, também é uma forma de padronização, né? E ele ajuda também a manter esses padrões, né? Dependendo do código que você estiver escrevendo, às vezes acontece erro de digitação. Claro que tem o corretor, que ele vai corrigir e tudo mais, mas isso também aumenta manter o padrão dentro do código, né? Tanto nos testes unitários quanto em todo o código. Estão baseado no contexto que você está. Então, isso é bem bacana. E ali também tem a questão do code review e, muitas vezes, dentro dele, a refatoração, né? Então, também é um cenário que ajuda bastante. E que nem o Petros mencionou, você esteja prompts bem específicos, padronizados, específicos para code review, específico para uma refatoração, focando em boas práticas, solid, clean code. Então, você pode dar uma série de contexto para ele ali, focado num cenário de qualidade do desenvolvimento, que vai fazer toda a diferença no que ele vai te entregar. E tudo isso, né, você tem ali dentro do chat do Copilot. Então, o pessoal notou também isso ligado à satisfação e foco, né, que você não precisa sair de dentro da IDE para pesquisar no Google. Você, às vezes, perde por um lapso ali que você vai buscar no Google e volta, às vezes você perde o raciocínio, então você está ali o tempo todo em contato com o código, faz bastante diferença e o pessoal deu um feedback muito positivo em relação a isso. Então, até a nível de curiosidade, né, tem diminuído muito as pesquisas no Stack Overflow. Ia falar isso agora. É esse. Ia falar isso agora, né? Então, a gente já tem, né, alguns dados, né, depois do uso,
que realmente o fato de conseguir fazer tudo ali de dentro da IDE já tem acelerado bastante e não só aumentado a produtividade na hora de tá construindo, como também evitando ali algumas distrações quando você acaba navegando, né? Saindo para navegar, né? Em outras áreas. Ô, Felipe, acho que pode só um ponto aqui, Petros. Acho que dos exemplos bacanas que você deu ali, acho que talvez tenha ficado faltando a questão da documentação também, né? Da geração de documentação muito boa que ele sugere quando tanto você da documentação, né? Você gerar o código, quanto o contrário, né? Do código gerar a documentação também. Foi um ponto bem importante que a gente viu ali como um auxílio. E também, aí sim, usando o novato, né? Não estou nem usando o conceito do inexperiente, tá? Mas o fato também de usar o Copilot ali para explicar um código para quem não conhece bastante daquele código ali. Então, ele consegue também dar uma mini aula de que aquele código faz, né? Era isso que eu queria comentar, entendeu? Eu acho que tem alguns ganhos que eles são intangíveis até, né? Você não consegue tangibilizar. Um exemplo, eu queria dar 3 exemplos aqui, que primeiro é refatoração, né? E aí, gente, eu queria que vocês pensassem, todo mundo tem, tá? Sabe aquele código selvagem, aquele modo que ninguém quer mexer, todo mundo tem medo, todo mundo tem isso, né? E você vira pro time e fala, olha, vamos lá, temos que refatorar isso e tal. Todo mundo olha com cara de medo, de desânimo, nossa, não. E normalmente, se está desse jeito, é porque ele é muito usado, né? E aí o que acontece? A gente tem uma receita que roda, cria teste unitário, né, faz uma cobertura total, testa, vê, cria um conjunto de cenários que você pode, para garantir, né? Depois disso, você pede a IA com também um prompt muito bem elaborado para ela quebrar aquilo em código mais legível, com funções menores, entendeu? E depois roda de novo, né? Fala pedindo para manter as assinaturas e roda de novo o teste para garantir que nada caiu. Tá? Às vezes cai, gente. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, a gente consegue, né, o ganho intangível eu peguei um módulo que às vezes ia demorar um tempão se eu colocasse uma pessoa, todo mundo já passou por isso também, vamos refatorar isso aqui, entendeu? Demora semanas, e com medo, e teste, muito usado, e a gente teve alguns casos onde a gente ganhou muito mesmo, entendeu? Na próxima manutenção ela é muito mais barata, né, porque o código está muito mais legível. A segunda coisa é o que você falou de manutenção por novatos, e a gente entendeu que o novato aí não é nem um novato no time, não. Às vezes é um novato naquele módulo. A pessoa não conhece aquele módulo específico. E aí você marca as classes e fala assim, me explica o que essa classe faz, me explica o que esse método faz, e ele explica de forma clara, né? Então a gente economiza, inclusive, aquela pessoa que normalmente você vai fazer um pair, né? Fazer um pair com alguém que tem mais experiência naquele módulo, às vezes você vai precisar dessa pessoa, mas você precisa menos. Tá? Então você tem um ganho maior aí, né? E melhora na documentação também, eu acho que vale a pena falar. E tem uma coisa, Felipe, que eu sei que você sabe, mas eu fiquei esperando você falar, que é fantástico a correção de erros dele também. Você está debugando, às vezes dá um erro, tá? E você clica e pede para ele solucionar olhando qual que é o erro que aconteceu e ele vai tentar melhorar o código. Você não precisa ir lá no Stack Overflow, nem em lugar nenhum, e nem no Google para perguntar, porque às vezes ele, ali, entendeu? Já olhando o erro que deu e aquela seção de código, ele já corrige, né? Então, eu acho que esses ganhos são fantásticos. Era isso que eu tinha para falar. Ô, Petros, antes de eu passar a palavra para o Felipe, você falou de pair programming, né? Quem usa Copilot está fazendo pair programming o tempo todo. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Por isso que ele é o copiloto, entendeu? Né? E aí, gente, de novo, eu vou falar isso 200 vezes, o Juliano ri, mas é verdade. É copiloto. No meu time é muito claro, eu falo o tempo todo assim, se tiver bug,
Não adianta apontar para o Copilot, porque ele, inclusive, não tem uma existência física. Então, não tem nenhum lugar. Não adianta apontar para o computador e falar não, foi o Copilot que escreveu errado. Não, não tem como nem encaminhar isso para ele. Não é. Ele não vai estar na daily, né? Para ele, não, exatamente. Ele não vai estar na daily lá para você falar, olha lá. Entendeu? Então, não tem essa desculpa. Vão querer criar um robô para ele, né? Põe um robozinho do Copilot na daily lá. Felipe, você quer completar com alguma coisa? Né? O papo tá bom, a gente já está estendendo o tempo aí, daqui a pouco a gente tem que ir para as considerações finais, mas pode ficar à vontade aí ainda. Não, só complementando essa questão que o Petros falou de correção de bugs, realmente era até uma dica que eu ia comentar mais à frente, mas já adiantando, né, realmente ajuda muito, porque a hora que estoura a exceção, já aparece junto ali um botão onde você põe Ask to Copilot, e aí ele já pega toda a mensagem de erro, joga para o contexto do Copilot Chat, e ali ele já descreve tudo o que aquela exceção faz, e já ele tem 3 partes, né? Ele identifica ali o erro, dá uma possível, explica o porquê que aquele erro pode acontecer, e depois dá uma sugestão de correção. E muitas vezes essa sugestão é muito mais eficiente do que você ir lá no Google e pesquisar, né? Aliás, ele dá uma sugestão de correção de código, ou seja, você pode só simplesmente clicar num botão e ele vai substituir aquele trecho e jogar o código ali de sugestão. Mas, frisando de novo, né, é necessária a validação. É necessário verificar se realmente aquilo que ele sugeriu faz sentido. Então, não pode parar de validar, né? Sempre tem que abordar ele como um copiloto, ou, como o Petros muito bem colocou, né, um estagiário avançado ali, mas ao mesmo tempo, é um sênior, mas ao mesmo tempo, você tem que validar tudo que ele faz. A gente começou a fazer umas tentativas com algumas pessoas que foram muito interessantes os resultados, que assim, tinha um código, o Copilot gerou um pedaço, uma função, um método a partir desse código, né? Ou uma classe, um pedaço de classe, né? E aí vale a primeira coisa, ele é muito, deve ser uma dica do Felipe também, ele é muito melhor para pequenos códigos do que para pedir coisas grandes. Desculpa se eu estou dando spoiler aí, Felipe, mas assim, então, pequenas coisas ele é muito melhor, né? Mas a gente começou a fazer um experimento muito bacana, que é, a partir de código que foi gerado por ele, no final de uma classe, e que o próprio desenvolvedor escreveu, porque ele não deixa de escrever, né? Aquela regra de negócio é o desenvolvedor que vai colocar lá, ele não vai saber como que é a regra de negócio com a qualidade que o desenvolvedor tem. Aí, o que a gente fazia? A gente marcava e pedia para o próprio desenvolvedor, pedia para ele fazer uma revisão, um code review, daquele código que ele tinha acabado de escrever e explicar como que ele podia melhorar. Entendeu? E aí melhorava ainda mais o código. Tá? E uma coisa que a gente viu é que alguns desenvolvedores, né, teve um caso que me marcou, porque eu estava do lado do desenvolvedor, virou e falou assim, nossa, olha só o código que ele escreveu. Deixa eu olhar aqui, eu nem sei o que é isso na linguagem. O que ele fez aqui? Então, teve mais aprendizado ainda. Né? A partir do que ele fez, ele falou, nossa, eu jamais usaria assim, entendeu? E com certeza vai passar a usar, né, naquela situação específica. Então, eu acho que isso também não tem preço, entendeu? Tem um aprendizado que ele traz para o desenvolvedor, se o desenvolvedor estiver atento para isso, né? Porque um dos perigos que a gente viu é que pode virar muleta e as pessoas começam a aceitar, que o Juliano falou no começo, como se fosse uma verdade, fonte de verdade, e aí não fica bom. Isso aí. Vamos lá, Felipe, completa aí com suas dicas, né? Eu sei que tem mais dicas aí na cartola para a gente poder chegar nos nossos finalmente aqui. Bom, vamos lá. Uma dica, né, que está relacionada com a questão de contexto seria a questão isso falando, né, de Visual Studio Code e Visual Studio, que foram as ideias que a gente trabalhou aqui na POC. Então,
São dicas que até o próprio pessoal do GitHub nos indicou, e no onboard, né, ele passou algumas dicas para a gente aplicou isso e realmente validou que faz sentido. Então, uma delas é a questão das abas de código aberta. Então, principalmente se você está fazendo um serviço repetitivo, seja teste unitário, ou seja algum padrão que você precisa seguir de classe. Então, se você deixar algumas abas abertas que seguem aquele padrão, ele vai usar aquilo como contexto. Então, ele não pega a solução inteira e usa como contexto. Obviamente, a gente sabe que esses contextos que têm a ver com tokens, etc., é uma outra seara que a gente não vai entrar, mas que ele é limitado. Então, ele não vai passar toda a solução como contexto. Então, obviamente, né, você deixando ali aquelas abas, aquelas guias abertas dentro do seu código, ele vai usar aquilo como parte do contexto para gerar sugestões de resposta. Então, isso agiliza muito e também te entrega respostas muito melhores seguindo aquele padrão. Então, se você precisa focar ali num padrão de arquitetura, ou se você precisa seguir num padrão de testes, então ele vai comentar o código baseado nas funções que já tem comentada, ele vai fazer nomes sugestivos de acordo com os nomes que você deu. Então, isso é muito importante e faz toda a diferença para seguir padrões, principalmente dentro do cenário de repetição de código. Outra dica que vai muito, né, do que a gente já falou até agora, que é da questão de engenharia de prompt, é você fornecer contexto. Então, às vezes, se você está dentro de querendo desenvolver alguma função ou um teste específico, ele não gerou um teste satisfatório. O que eu posso fazer para melhorar esse teste? Então, coloca um comentário antes da função ali do que aquele teste faz, dá um pouco de contexto para ele ali a nível de comentário, ele vai te dar uma sugestão usando aquele comentário como base e contexto para ele gerar a sugestão. Então, isso também é muito importante, faz toda a diferença. Outra dica muito importante que deu também alguns problemas ali que o pessoal falou, não, as respostas do chat não está fazendo tanto sentido, e a gente vê isso refletindo também no chat GPT, né, e outros modelos, que é a questão de você começar a conversar com ele e mudar muito de assunto numa mesma conversa. Então, você começa falando de teste unitário, de repente você está falando de padrão de arquitetura, depois você muda para pedir para ele explicar um código, e você vai acumulando tudo aquilo no chat, ele vai começar a alucinar. Então, tanto o chat GPT como os outros modelos, quando o contexto começa a ficar muito grande e assuntos muito distintos, ele vai começar a alucinar. Então, uma boa prática é você limpar a conversa ou iniciar uma nova conversa. Então, mudou de assunto, mudou de contexto, ou o chat está muito grande, você já escreveu um monte de coisa, limpa aquele chat, muda, já tem a opção ali de ele guardar o histórico dentro do Copilot ali. E então é muito importante fazer isso, porque a gente teve feedback da pessoa ali com uma semana, o desenvolvedor com uma semana de uso, ele está numa tripona de código ali, uma coisa embaixo da outra, e ele falou, cara, ele está me dando coisa aqui que não faz sentido nenhum, não estou utilizando mais ele por conta disso. E aí foi ele mudar essa prática que ele tinha, já mudou totalmente os resultados que ele estava tendo. Então, isso é uma dica muito importante também. Aí eu só acho que vai para a conclusão, né, que é falar de algumas métricas aqui. Tem outras dicas, né, e eu vou jogar como quarta dica, assistir o nosso curso que a gente disponibilizou recentemente na universidade. Então, lá a gente deu casos de uso mais detalhados, a gente explicou mais a fundo o que é a ferramenta, como instalar, como configurar, os casos de uso, essas dicas. Então, quem quiser saber mais e se aprofundar mais na ferramenta, eu aconselho a assistir o nosso curso lá na Universidade TOTS. Não sei se vai ter como a gente disponibilizar esse link aí, mas se tiver, a gente vai deixar. Bacana, eu consigo boa. dar uma dica? Consigo dar uma dica? Vou dar uma dica para vocês para o chat GPT ou Gemini. Quando eu uso isso, tá, pessoalmente, tem uma dica lá do pessoal lá de fora. Quando o seu prompt ficar muito grande, mas muito grande, e você quiser continuar nele, chega para ele e fala assim, me dê um resumo de tudo que foi discutido, das palavras e dos assuntos-chave, entendeu? Com 1000 palavras no máximo. Ele vai gerar um textão, você pega e vai abrir uma outro chat e vai colar aquele texto ali, falando assim, baseie a nossa conversa nesse contexto. E aí você tem um resumão do contexto
você continua a partir dali. Funciona bem, às vezes. Bacana, pessoal, ótimas dicas. Eu vou só complementar com uma que a gente já viu também na nossa POC, né, que às vezes perguntar em inglês tem mais resultado do que em português, né, então não deixar essa de lado aí. Mas é isso, eu acho que, né, como o assunto é bem denso, daria aí para a gente ficar aqui muito tempo falando, quem sabe a gente não traz mais um capítulo desse assunto em breve, mas chegou na hora da gente, né, agradecer a presença de vocês aqui e finalizar o nosso podcast, tá? Então, a gente falou, já deu algumas dicas aí, mas fiquem à vontade aí para se despedir, se quiser deixar mais dicas também, né, a respeito aí para quem está nos assistindo, fiquem à vontade, pessoal. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e está aí até agora, né? E, bom, se eu pudesse dar uma última dica, eu acho que pensem em padrões, tá? Porque a gente tem padrões de desenvolvimento. Se a gente não tiver padrões de prompts que todas as pessoas usam, a gente vai ter código que é gerado diferente, de forma diferente, e esse código não vai ter um padrão, né? Pode ser teste, pode ser documentação, né? Então, eu acho que buscar um padrão é uma forma inteligente da gente poder ganhar mais e aumentar a produtividade. Porque aumentar a produtividade não é só fazer mais, é fazer mais garantindo a qualidade e garantindo um padrão que seja igual para todo mundo. Qualidade é isso, né? Bom, também agradeço aí a todos por estar nos assistindo até agora, agradecer a paciência de vocês, espero que a gente tenha esclarecido aí a maioria das dúvidas, agradecer o convite aí, agradecer o Petros, o Juliano, e só para concluir, né, algumas métricas que a gente tem recente sobre o uso dessa ferramenta, né, para a gente se balizar o que está acontecendo no mercado mundial hoje. Então, 46% de código novo já é gerado por inteligência artificial, são dados oficiais do próprio GitHub Copilot, também da Microsoft. 75% dos desenvolvedores já se sentem mais focados ali no trabalho satisfatório, desenvolver o código nobre. 88% se sentem mais produtivos utilizando as ferramentas de IA, como o GitHub Copilot, e 96% se sente mais rápidos nas tarefas repetitivas. Então, é muito do que a gente falou aqui, e isso nos baliza, né, para a gente entender que a IA já não é um futuro, ela é uma realidade. E, para dar uma última dica, né, não tenham medo da inteligência artificial, não se sintam acanhados de utilizar, desbravem, vão atrás, porque assim como há décadas atrás, quando inventaram a calculadora, vários professores saíram nas ruas fazendo manifestação contra o uso da calculadora, mas ela só era mais uma ferramenta que estava sendo criada para ajudar. Então, encarem a inteligência artificial, esses modelos, como uma ferramenta que vai auxiliar e ajudar tanto na sua satisfação aí como desenvolvedor também, quanto na sua produtividade. Então, e frisar por fim, se puderem, façam o nosso curso do GitHub Copilot. Um abraço, pessoal. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Petros. É isso aí, pessoal. Também deixo aqui, né, o meu agradecimento a todos vocês que estão nos assistindo. Um forte abraço e até a próxima. Podcast.